Olá, meu nome é Cíntia Dutra e eu vou falar com vocês hoje sobre primeiros socorros. Primeiros socorros são todos os procedimentos realizados com o mínimo de dispositivos disponíveis. O que significa isso? Que qualquer pessoa, né, com um pouco de orientação e grande boa vontade, é capaz de realizar alguns procedimentos que irão auxiliar no atendimento inicial às vítimas e, principalmente, que esses procedimentos poderão salvar vidas. Dentre as situações de emergências que podem levar à necessidade de realização de atendimento inicial, nós podemos citar o rebaixamento do nível de consciência, causado principalmente pela falta ou pela baixa oxigenação cerebral, a hipóxia, a parada respiratória, que tem como causas também a hipóxia, a redução da oxigenação cerebral, o choque anafilático, que será responsável aí pelo fechamento dessas vias aéreas, impedindo a respiração, e a obstrução de vias aéreas por corpo estranho, também relacionada ao engasgo. Outra causa importante que leva a situações de emergência são as causas que levam à parada cardíaca. Dentre elas, o infarto agudo do miocárdio e o choque hipovolêmico causado pelo trauma. Dentre outras situações que podemos citar também, estão os ferimentos e as hemorragias. Essas ocorrências, elas normalmente, né, requerem aí um atendimento imediato, principalmente, né, pelo alto risco de ocorrência de choque hipovolêmico. Esses ferimentos que levam ao sangramento, conhecido como hemorragia, ele pode ter como causa desse sangramento uma lesão arterial, venosa ou uma lesão de capilar. Nessa ordem sucessiva está também o nível de gravidade. Uma lesão arterial terá como característica aí, então, um sangramento intermitente, com uma presença de um sangue de coloração mais vermelho vivo, em decorrência da alta concentração de oxigênio no sangue arterial. Já uma lesão uma lesão, né, uma hemorragia que tem como causa uma lesão venosa, vai apresentar como característica um sangramento com uma saída contínua, né, de sangue, que a gente costuma dizer que aquele ferimento está babando, né, que o sangue ele vai escorrer, ele não vai esguichar como uma lesão arterial. E esse sangue, em comparação ao sangue arterial, ele tem uma concentração menor de oxigênio, por isso ele tem uma coloração um pouco mais escurecida, um vermelho mais escuro. E as outras lesões também que podem levar à hemorragia são aquelas em que ocorre lesão dos capilares sanguíneos. Os capilares são vasos, né, bem menores que as artérias e as veias, por isso o seu sangramento não será tão importante. Então, nesses casos, nós teremos aí a presença de uma saída de pequena quantidade de sangue e muitas vezes nem há uma exteriorização desse sangue, há apenas, né, o seu aparecimento no tecido subcutâneo aí e podemos visualizar na pele. O atendimento inicial aos ferimentos com sangramento, né, as hemorragias, ele vai consistir, então, o mais simples é a pressão direta sobre esse ferimento, né, conduta que já é adotada por a maioria de nós. Essa pressão direta, ela deve ser realizada com um tecido limpo, né, como nós estamos aqui na área de saúde, pode-se dizer que o ideal seria a utilização de gases cirúrgicas ou compressas para fazer essa pressão direta sobre a lesão. Esses tecidos também vão ajudar na absorção do sangue, tá? Normalmente, após essa pressão direta, faz-se a fixação dessa gase ou dessa compressa com uma atadura, né, a conhecida atadura faixa crepe, né? Se esse sangramento não é controlado com a pressão direta, que seria um curativo oclusivo, nós vamos fazer uma pressão um pouco maior e fazer então um curativo compressivo.
Não resolvendo o sangramento, né, por até aí no máximo seus 15 minutos, né, porque essa pressão direta ela vai estimular a cascata de coagulação também. Então, não resolvendo com a pressão direta sobre o ferimento, podemos adotar a técnica da pressão indireta. Na pressão indireta, que é a imagem que tem abaixo aí na projeção para vocês, além de fazer a pressão sobre o ferimento, nós vamos também fazer a pressão sobre os vasos sanguíneos que vão irrigar diretamente aquela região. No caso aí, o ferimento ocorreu, né, nessa imagem, no antebraço, e o socorrista está, além de comprimir diretamente o antebraço, ele está fazendo a pressão direta sobre a artéria braquial, que é a responsável pela irrigação do membro superior. Se essa lesão, né, se esse sangramento está ocorrendo aí no membro inferior, na perna, como essa imagem aí à direita, o que se pode ser feito também? Além dessa pressão direta, do curativo compressivo, nós vemos aqui que a vítima está com a perna, né, ou com a coxa fletida, está dobrada. Por quê? Esse movimento de flexão da coxa sobre o tronco vai levar à compressão da artéria femoral, que é responsável pela irrigação do membro inferior. Além do mais, essa elevação da perna, como vocês veem aí na imagem também, se for uma lesão, por exemplo, venosa, né, um sangramento venoso, vai reduzir também esse aporte sanguíneo, então vai diminuir esse sangramento quando eu elevo esse membro acima do nível do tórax aí. Tá? Então, seria essa elevação. Ferimentos, né, que não param, né, sangramentos que não são controlados com até 15 minutos, pode-se iniciar, então, a adoção do torniquete. O torniquete consiste numa pressão também, né, desse membro, tá? Com um garrote específico ou algo adaptado para isso, cujo objetivo é interromper o fluxo sanguíneo para aquela área que está com aquele ferimento. Esse torniquete só deve ser usado se a pressão direta não resolve sobre o ferimento e este persiste o sangramento por mais de 15 minutos, e em casos de amputação de extremidades, onde esse torniquete deverá ser feito o mais próximo possível do local da amputação. Uma vez realizado esse torniquete, esse garroteamento, ele pode permanecer por até 120 minutos. Esse é um resultado de estudos, né, do Colégio Americano de Cirurgiões, a partir de mais ou menos 2019, 2020, em que há aí, então, né, uma revisão sobre a possibilidade de utilização desse torniquete. Lembrando que o torniquete não deve ser utilizado em hipótese alguma nos casos de acidentes por animais peçonhentos, como culturalmente se fazia alguns anos atrás, porque vai piorar essa lesão, tá? Não existe justificativa para isso. Outra situação que pode levar à necessidade de primeiro socorro são os traumas oculares. Os traumas oculares, eles podem ser desde a presença de corpo estranho nos olhos, com a necessidade de retirada, tá? Ou com uma dificuldade de retirada por parte da vítima, até ferimentos como traumas perfurantes, objetos, né, perfurantes aí no globo ocular ou na pálpebra, e também pela questão das lesões por queimaduras químicas ou queimaduras elétricas, que é o caso dos trabalhadores aí que manipulam, né, a solda elétrica, que trabalham em serralherias. Então, as fagulhas, elas podem, né, tanto levar à presença de corpo estranho, né, perfurando aí o globo ocular, como também a queimadura elétrica. Dentre as condutas, né, desses traumas oculares, o que nós precisamos fazer nos primeiros socorros? Identificar o mecanismo do trauma, isso vai auxiliar muito a equipe médica na condução desse caso aí, e a hora da ocorrência também, para verificar o quê? Principalmente, né, se tem a ver a redução da perda, né, a redução da acuidade visual, né, a diminuição da capacidade de ver, bem como a perda total da visão, se tem relação direta ou não com esse trauma, tá? Para que se investigue aí a causa,
né? E isso vai direcionar também o tratamento, saber se é algo agudo ou algo que já é crônico, se está relacionado com uma lesão neurológica e por aí vai. Então, na ocorrência, né, diante da ocorrência de presença de corpo estranho no globo ocular ou nos anexos aí como pálpebra superior, pálpebras inferior, de uma forma geral, o nosso organismo, através do lacrimejamento, ele promove a retirada desse corpo estranho espontaneamente. Então, mesmo quando se tem uma irritação do globo ocular, né, uma irritação ocular, a gente sabe que tem um aumento também do lacrimejamento. Qual é o objetivo? Irrigar, lavar esses olhos para que esse corpo estranho, essa substância, ela seja removida. No caso de corpo estranho que está aderido à pálpebra ou até mesmo ao globo ocular, pode-se tentar de forma bem delicada, tá? E cuidadosa, né? A retirada com a utilização de um cotonete, de uma haste aí flexível, né? Que é o famoso cotonete. Diante, né, da visualização direta do corpo estranho, como vocês estão vendo nessa imagem aí, onde você vai, então, com o cotonete direto sobre o corpo estranho e tenta fazer com que ele fique aderido ao cotonete e você consiga retirá-lo. Jamais devemos forçar ou manipular excessivamente esse globo ocular, porque pode se levar a lesões graves, né, no globo ocular, tá? Nesses casos aí também, né, o que se recomenda? Não conseguiu, né, retirar com um simples colocação da haste flexível, né, do cotonete, não tentar fazer essa manipulação. Pode ocorrer também uma lesão perfurante do globo ocular, como vocês estão vendo nessa imagem aí, um pouco exagerada, né, mas de um objeto perfurante no globo ocular. Perfuração, não só no olho, como em qualquer parte do corpo, não se faz a retirada do objeto, tá? Por quê? Ao tracionar, né, contrariamente esse objeto, nós podemos piorar essa lesão. Então, isso é uma conduta que vai ser realizada em um ambiente controlado, lá no ambiente hospitalar, tá? Por uma equipe médica que vai ter condições de promover aí, né, os recursos necessários caso apresente alguma complicação na retirada desse objeto. Um ponto importante, né, também, se há a ocorrência aí de queimaduras elétricas ou queimaduras químicas, pode-se também, ou deve-se, né, realizar a irrigação dos olhos. Então, a gente vê aí nessa imagem à direita, né, uma vítima fazendo a irrigação dos olhos num dispositivo chamado de lava-olhos. Normalmente, esses dispositivos, eles estão mais presentes nas empresas, principalmente naqueles locais que lidam com substâncias químicas. Tá? Na ausência desse dispositivo próprio para lavar os olhos, podemos utilizar a própria água corrente, né, a questão da torneira mesmo, ou a utilização de soro fisiológico, ou algum colírio lubrificante que se tenha disponível ali no local. Caso nada disso, né, resolva imediatamente, ou seja, um caso mais grave, nós devemos encaminhar, né, se houver suspeita dessa lesão ou persistência aí desse corpo estranho, esse indivíduo deve ser encaminhado para um pronto-socorro oftalmológico. Aqui no município de Uberaba, nós dispomos de atendimento, né, para as emergências oftalmológicas 24 horas no HC da UFTM, e ao transportar esse paciente, recomenda-se que seja feita a oclusão do globo ocular, a oclusão dos olhos. E como, né, o movimento dos olhos ele é combinado, né, nós não conseguimos movimentar um olho e deixar o outro olho paralisado, deve-se optar por ocluir os dois olhos. Por quê? Ao ocluir apenas um dos olhos, né, o outro vai movimentar normalmente e, consequentemente, o olho lesado vai fazer esse movimento também. Então, se houver a presença de corpo estranho e esse indivíduo continuar movimentando os olhos, ele pode piorar a lesão ao fazer o atrito ali do globo ocular, o objeto e a pálpebra. Tá? Então, deve-se ocluir os dois olhos e conduzir a vítima até um pronto-socorro oftalmológico. A epistaxe é um outro tipo de situação de emergência, também, né, comum, muito sazonal, né, geralmente está relacionada aí mais com as épocas em que há uma baixa, né, umidade no ar,
tá? Porque nessas épocas, né, ocorre o ressecamento da narina com o aumento da produção de muco, cujo objetivo é o quê? Reter as sujidades na fossa nasal. Esse muco, por vezes, ele está aderido à mucosa nasal e os indivíduos podem, né, tentar fazer a retirada mecânica desse muco e, nesse momento, lesar a mucosa, desencadeando, então, um sangramento. Outras causas de epistaxe seriam causas sistêmicas, né? São os distúrbios de coagulação ou os indivíduos portadores de hipertensão arterial. Nesses casos aí, mais graves, nós não vamos conseguir controlar esse sangramento nasal com a técnica simples que nós vamos orientar aqui de primeiros socorros para epistaxe. O que eu faço de pronto, né, para esse paciente que tem uma epistaxe? A pressão ou a compressão da narina, sempre com a vítima mantendo a região cervical fletida, né, a cabeça fletida, com o objetivo de que não haja acúmulo de sangue ou coágulos na nasofaringe, consequentemente na orofaringe, o que poderia causar uma obstrução de vias aéreas. Então, o indivíduo deve manter a cabeça fletida. Essa compressão das narinas, em alguns minutos, ela deve conseguir controlar esse sangramento. Não deve-se assoar o nariz, forçar a saída desse sangue, porque vai aumentar a pressão, né, nessa narina e pode aumentar o sangramento. Se depois de alguns minutos esse sangramento não para e foi um primeiro episódio, né, de sangramento e uma quantidade importante, recomenda-se que esse paciente também seja encaminhado para uma unidade de pronto atendimento para avaliação médica, para que seja descartado uma causa sistêmica de epistaxe. Quando ocorrem esses casos mais graves de epistaxe, e se estão relacionados, né, como eu disse aqui, a questões sistêmicas, a simples compressão nasal não será o suficiente para controlar esse sangramento. Então, a equipe médica, né, o cirurgião geral ou o otorrino, irá fazer um tamponamento nasal ou até mesmo, né, o tamponamento utilizando gaze ou utilizando uma sonda Foley, como vocês podem ver aí na imagem à direita. Então, essa sonda Foley, ela é colocada, ela é insuflada na nasofaringe e fará, então, a compressão dos vasos da narina, tá? Promovendo, assim, o controle desse sangramento. A partir desse momento aqui, já é uma conduta inicial, uma conduta médica, tá? Nós não devemos fazer isso no atendimento pré-hospitalar. Então, isso requer, né, todo um cuidado, uma reavaliação, porque a presença do tamponamento nasal pode levar à isquemia também da mucosa nasal. Então, é algo muito, muito grave, né, e muito delicado essa conduta a ser realizada. Outra questão são os traumas ortopédicos, né? Estes extremamente frequentes, principalmente nos casos de prática desportiva, né? Esses traumas ortopédicos nós vamos classificá-los dos mais simples até os mais graves, começando então pela entorse. A entorse é uma lesão, né, do sistema músculo-esquelético causada por um excesso de estiramento. Nesse caso aqui, a articulação ela é submetida a um ângulo de movimento maior do que ela suporta. E aí, consequentemente, poderá, né, haver a ruptura de ligamentos, a ruptura de nervos, artérias, veias, ruptura de cápsula articular e, dependendo do mecanismo do trauma, até mesmo uma fratura. A principal característica macroscópica da entorse é a presença do edema, principalmente, né, muito frequente ocorrer entorse na região maleolar ou no tornozelo, né? E aí nós já vemos, né, esse pé com uma entorse já com algumas horas de ocorrência. Por que nós sabemos disso? Pela presença da equimose, esse sangramento causado por lesão de capilares, tá? E nessa segunda imagem aqui nós vemos a presença do edema na região maleolar lateral ou no tornozelo, tá? O tratamento, né, inicial, primeiros socorros em caso de entorse, como qualquer trauma ortopédico, a repouso da vítima, não deixar que ela deambule, que ela caminhe, e realizar a imobilização desse membro quando tiver material de mobilização disponível.
Tá? Uma conduta de primeiros socorros também que nós podemos realizar é a aplicação de compressa de gelo sobre o local. Lembrando sempre que o gelo nunca deve ser colocado diretamente sobre a pele do paciente, sobre o risco de levar a queimaduras térmicas. Então, nós vamos sempre colocar uma compressa, um tecido protegendo a pele e colocar a bolsa de gelo ali, a compressa de gelo sobre aquele local. É muito importante que essa compressa de gelo ela seja colocada nos primeiros 30 minutos, porque ela vai diminuir o processo inflamatório que está relacionado com esse tipo de agravo. A segunda lesão ortopédica, né, ou trauma musculoesquelético, seria a luxação. Já com potencial maior de gravidade que a entorse, a luxação ela consiste na desarticulação. Então, nós vemos aí esse raio-x de cotovelo, onde, né, o húmero, o osso do braço, desarticulou totalmente dos ossos do antebraço. Né? A articulação do cotovelo está totalmente desalinhada. Então, percebe-se que na luxação, tem-se a desarticulação, né? Vai ter, então, uma perda da conformidade, uma deformidade, eu olho e vejo que aquele aspecto não está adequado. Entretanto, na luxação, normalmente não tem a lesão dos tecidos duros, dos ossos, nem da cartilagem, tá? Mas pode haver aí a compressão dos nervos e das artérias presentes nessas articulações. Por isso, em termos de primeiros socorros, nós nunca vamos realinhar esse membro, nós vamos fazer a imobilização, manter esse paciente em repouso e transportá-lo até um pronto-socorro ortopédico. Na próxima imagem, vocês veem aí uma luxação do polegar, né? Também comum na prática desportiva, principalmente quem joga vôlei, esses esportes que utilizam muito as mãos, né? Então, aplicação do gelo, assim como na entorse, a imobilização e transporte para o pronto-socorro para que ele seja realinhado, tá? Aqui, uma luxação de patela, né, o joelho do indivíduo extremamente edemaciado, uma deformidade aí visível, né? E aqui também nessa segunda imagem vocês conseguem ver que a patela foi totalmente lateralizada, né? Então, houve aí uma perda, né, dessa conformidade. Pode estar acionada essa luxação também, o mecanismo de lesão é muito parecido com o da entorse. Qual que é a diferença? É que ela é mais grave, ela desarticula, né, desalinha totalmente essa estrutura anatômica aí. Aqui também, né, na imagem para a gente visualizar uma luxação de joelho também, né? Principalmente é muito comum acontecer isso no futebol, pela questão de ser um esporte, né? Onde se tem mais contato corporal aí, mais impacto, e a luxação de ombro, né? Que é muito comum ter luxação patológica, então existem pessoas que têm essa fragilidade nessa articulação e que ocorre com frequência, às vezes sem nenhum movimento tão brusco, essa desarticulação. Então, nunca recolocar essa articulação no lugar, tá? Mesmo que o paciente peça para você, fala que isso aí já acontece com ele, que ele já está acostumado, porque nós podemos levar a lesões de tecidos adjacentes. Então, aqui já um ombro, né, com uma imobilização industrializada, né, um tecido próprio para imobilizar esse ombro aí. A lesão, né, o trauma musculoesquelético mais grave seria a fratura, que consiste na lesão de tecidos duros, que seriam os ossos e as cartilagens. Então, com essa lesão, tem-se aí a presença das espículas ósseas, que podem, diante da movimentação do membro fraturado, levar à laceração ou à lesão das estruturas adjacentes a esse órgão, né, a esses ossos aí, que seria o quê? Lesão de músculos, lesão de tendões, lesão de vasos sanguíneos, né, ou até mesmo de fáscia muscular. Então, a fratura também, o diagnóstico dela é radiológico, mas nós podemos levantar essa suspeita de fratura mediante a inspeção do membro, onde o que nós vamos identificar? Assim como nos demais traumas ortopédicos, uma deformidade, né, esse órgão, né, ou essa estrutura vai estar inconforme com a posição adequada dela, né, com o formato original, vamos dizer assim, e essa fratura, né, ela tem um potencial
para lacerar os tecidos adjacentes e levar à exposição do tecido ósseo, que é a chamada fratura exposta. Por isso que é muito importante, como conduta inicial, a imobilização do membro e evitar que o paciente também faça, né, tenha algum tipo de mobilidade. Outra conduta, né, que pode nos aumentar a nossa suspeita de uma fratura é a presença da crepitação. Quando se faz a palpação sobre essa área deformada, nós conseguimos sentir a crepitação, que consiste o quê? Na lesão do tecido ósseo. Tá? Aqui a fratura exposta, como eu comentei com você, né, que ocorre então a exposição do tecido ósseo com laceração das estruturas adjacentes, consequentemente, se ela lacerar, se ela rasgar esses tecidos ali, ela vai levar um sangramento. Então, aqui nós temos a chamada lesão combinada, que além de ter, né, uma laceração dos tecidos, da pele, da musculatura, nós temos também uma lesão óssea. Nesses casos, é muito importante, primeiramente, nós fazemos o controle do sangramento, como foi dito anteriormente, com a pressão direta, um curativo oclusivo, se não for suficiente, um curativo compressivo, e posteriormente a esse curativo compressivo, nós vamos fazer, então, a imobilização desse membro. Nós sempre chamamos atenção para essa conduta, porque, às vezes, faz-se a imobilização com o mesmo material que faz o curativo compressivo, e quando a equipe médica vai retirar essa imobilização para poder inspecionar, eles então levam, né, vai começar a ter o sangramento. Então, por isso que primeiro a gente faz o curativo oclusivo ou compressivo e depois a imobilização. Aqui nós temos, né, uma fratura bem considerada gravíssima, as mais graves, né, são as fraturas de pelve e a fratura de fêmur, pelo potencial que tem para evoluir para choque hipovolêmico e também para embolia, onde, né, nós também temos aí na prática do trauma, a gente consegue fazer um exame físico, identificar essa suspeita de fratura de pelve, mas a conduta será a mesma, a imobilização desse paciente para que não haja uma lesão pior. Tá? E dentre esses traumas musculoesqueléticos, né, nós temos também a ocorrência do trauma raquimedular, que consiste, então, na lesão da coluna vertebral e da medula espinhal, né, considerando aí que a medula espinhal ela passa no canal vertebral, que é aquele espaço que fica entre o corpo vertebral e a espinha, né, ou o processo espinhoso. Tá? Então, tendo uma lesão desses ossos, né, da coluna, das vértebras, pode haver a compressão da medula ou até mesmo a secção da medula, levando então a lesões temporárias ou permanentes, como paraplegia ou até mesmo a tetraplegia. Como evitar esse tipo de lesão e os comprometimentos do trauma musculoesquelético? Por meio da imobilização dos membros ou das regiões. Então, no caso de extremidades, né, braços, pernas, nós vamos fazer a imobilização com as chamadas talas moldáveis. Aí eu trago para vocês as talas de EVA, que são impermeáveis, reutilizáveis, e utilizando então a atadura ou a faixa crepe para poder manter essa tala no local. Peço desculpa para vocês para essa imagem, né, onde aí a vítima está com uma calça ainda. Então, ao fazer a imobilização, nós devemos retirar todas as vestimentas para que seja feita mais adequadamente. Tá? No caso, né, de um trauma de alto impacto, um acidente automobilístico, motociclístico, recomenda-se então a imobilização em prancha longa. Essa prancha ela vai conseguir então imobilizar toda a coluna vertebral, evitando, né, a mobilidade excessiva e o risco de complicações. Lembrando que sempre que nós imobilizamos o paciente na prancha, nós devemos utilizar os tirantes para poder fixar esse paciente ou segurar esse paciente à prancha, evitando as quedas. Tá? Aqui nós temos o CAD, que é uma sigla para dispositivo de extricação rápida, que é utilizado em casos de acidentes automobilísticos, né, onde as vítimas ficam aí, então, nas ferragens, né, e nós conseguimos, então, imobilizar toda a coluna vertebral, retirar essa vítima com a menor mobilidade possível, tá? Desde que não haja risco, né, o paciente não esteja sob parada cardiorrespiratória, nem risco de explosão. Por quê? A utilização do CAD, ela demanda um pouco de tempo. O colar cervical é um dos dispositivos também obrigatórios para imobilização,
né, nos casos aí de trauma musculoesquelético ou suspeita de traumatismo cranioencefálico também, e o colar ele vai fazer a imobilização da região cervical, que as vértebras cervicais, elas são as que têm maior mobilidade. A escolha do colar cervical, ela deve obedecer à distância entre o ângulo da mandíbula e a clavícula, tá? Então, a partir daí, define-se o tamanho do colar cervical, que deve manter a cabeça alinhada, o queixo ele não pode estar fletido, né? Nem hiperestendido, e muito menos a região cervical. Então, o colar não pode ser grande nem pequeno, tá? Ele tem que ser do tamanho adequado. A atadura será o dispositivo utilizado para realização do curativo oclusivo ou compressivo e também para a realização da imobilização com as talas moldáveis. As compressas de gases, né, bem como as compressas cirúrgicas, elas são utilizadas como tecidos absorventes, então elas vão ajudar a controlar o sangramento que está ocorrendo naquela lesão. Outra situação, né, que requer atendimento imediato e na qual podemos ter alguma intervenção é o choque elétrico, né? O choque, ele pode ocorrer em correntes elétricas de baixa intensidade ou de alta intensidade. Quais são os efeitos dessa corrente elétrica? Partindo do princípio que a corrente elétrica é uma movimentação de elétrons, no momento em que esses elétrons, né, por meio ali do fio ou da tomada, ele tem contato com a nossa superfície corporal, esses elétrons, eles tendem, né, a acelerar para conseguir passar de local, tá? Para atravessar aquele tecido. Então, essa aceleração vai levar a um aumento da temperatura, o que leva à queimadura. Então, os principais efeitos da corrente elétrica são a tetanização, que é a contração dessa musculatura, né? Aquele que a gente chama do choque, né, popularmente. Essa tetanização, se houver uma corrente de alta tensão, ela pode contrair de forma vigorosa os músculos, principalmente da caixa torácica, levando à parada respiratória, né? Como eu disse, dependendo do tempo que esse tecido fica em contato com a corrente elétrica, ela pode levar a queimaduras e até mesmo, né, essa corrente elétrica pode levar a uma fibrilação ventricular, a uma arritmia cardíaca, que consequentemente vai levar a uma parada cardíaca. Para cada uma dessas situações, né, nós temos uma ação diferente. Então, a tetanização, ou nos casos, né, de acidentes, de choques elétricos, o que nós devemos fazer? Primeiros socorros, interromper a fonte de energia. Nunca tocar na vítima sem desligar a fonte de energia. Se for uma corrente de alta tensão, um fio de alta tensão, por exemplo, né, será necessário acionar a empresa de eletricidade para que seja feito o desligamento daquela energia. Tá? Enquanto isso, pode ser que o indivíduo até evolua para óbito, né, se ele estiver ali sendo eletrocutado, tá, sobre uma alta tensão. A parada respiratória, nós vamos utilizar, né, assim como a fibrilação ventricular, nós vamos realizar as manobras de reanimação cardiopulmonar. Tá? E as queimaduras, né? A princípio, interromper o mecanismo da queimadura e depois fazer o tratamento, ocluir, né, esses locais aí. Falando especificamente das queimaduras já, nós temos aí uma classificação das mesmas, que é realizada, primeiramente, né, pela região, né, dessa pele que foi acometida. Então, se houve o acometimento ou a lesão da camada superficial da pele, a epiderme, nós dizemos que houve uma queimadura de primeiro grau. Se a queimadura for mais profunda, lesar totalmente essa epiderme e começar a chegar na derme, que é a segunda camada, né, a mais profunda, nós vamos ter a chamada queimadura de segundo grau, caracterizada pela presença de bolhas ou flictemas. E se houve a total destruição da epiderme e da derme, nós temos aí, então, a ocorrência de uma queimadura de terceiro grau. A queimadura, né, ela pode ser classificada também de acordo com o percentual da área corporal lesada. E esse cálculo é feito com uma chamada regra dos 9, onde cada região corporal atribui-se a ela um percentual de 9% e depois faz a somatória das áreas lesadas.
tá? A queimadura elétrica aqui, né, mostrando alguns exemplos, né, dessa queimadura, tá? Aqui já temos uma queimadura térmica, né, uma queimadura de 2º grau por água quente, e aqui, né, a chamada queimadura aí de 3º grau profundo, ou chamada também queimadura de 4º grau em algumas referências, que é a ocorrência aí perdão, que é a ocorrência, então, da carbonização, que é uma lesão irreversível, né? Nesses casos aí, o único recurso é a amputação. Em casos de queimaduras, né? Como é que nós vamos nos proceder? Ó, as queimaduras químicas, queimaduras térmicas, né? Existe no mercado disponível alguns materiais próprios para o tratamento da queimadura, dentre eles o Burn Shield, que é um curativo, né, dotado com a capacidade de já reduzir a temperatura daquele local, né, e também iniciar o processo de cicatrização. Tá? Tem aí as mantas, né, que são muito utilizadas em primeiros socorros, na face, e por aí vai. Infelizmente, não tão comum, né, na nossa realidade. Então, a queimadura química, por exemplo, se for uma queimadura química líquida, né, deve-se lavar o local exaustivamente. Se for um produto químico em pó, primeiro a gente faz a retirada desse produto, depois a lavação, porque o pó, se você colocar aí debaixo da água, ele vai absorver mais ainda, vai piorar essa lesão. Tá? Então, algumas empresas que trabalham, né, com produtos químicos, eles já têm produtos específicos para neutralizar essas substâncias químicas, e na ausência de produto específico, nós devemos aí resfriar o local com a água em temperatura ambiente. Tá? Tem também, né, a questão da utilização do lava-óleos, como nós dissemos, pode haver uma queimadura aí de globo ocular, essa queimadura também pode ser uma queimadura química, né, gente, por vapor, tá? Então, isso é importante, né, ser observado. E aí, então, nós vamos fazer os princípios de controle da queimadura, né, que é interromper o processo, remover toda a roupa que estiver naquele local queimado ali, lavar as áreas em contato com produtos químicos, remover os adereços aí, anéis, joias e relógios, porque após a queimadura há uma tendência ao edema, né, pelo extravasamento de líquido, e lembrar sempre que o socorrista deve utilizar o equipamento de proteção individual ao tocar nesses indivíduos, principalmente vítimas de queimaduras por produtos químicos. Tá? Nós vamos interromper aqui a aula. Porque eu acredito que o nosso tempo já está esgotando, tá? Só um momentinho. Bom, dando continuidade, então, né, à nossa apresentação, nós vamos falar um pouco agora sobre os primeiros socorros mediante uma vítima de afogamento. Nesses casos de afogamento, né, é importante ressaltar que é uma situação onde, em primeiro lugar, como todos os casos de primeiros socorros, nós devemos nos preocupar primeiramente com a segurança do socorrista ou da equipe, tá? E esse afogamento, ele só, né, os primeiros socorros diante do afogamento, que seria, né, o resgate dessa vítima, ele só deve ser realizado com por pessoas treinadas para resgate aquático, tá? Que estejam com os dispositivos adequados para esse resgate, para que senão não se transforme nas próximas vítimas, né? E após o resgate, nós vamos dar então o atendimento inicial para essa vítima de afogamento. Então, primeiramente, nós devemos nos preocupar em prevenir lesões para o afogado e para os socorristas. Então, com isso, como eu disse, o resgate só deve ser realizado por pessoas com treinamento em resgate aquático e portando os dispositivos necessários para esse resgate, como boias, cordas, etc. Ao ser retirada da água, essa vítima deve ser avaliada com relação à presença de respiração e pulso,
tá? E assim que retirado e prestado esse primeiro atendimento, no sentido do suporte básico de vida, a vítima deve ser transportada imediatamente para um serviço de pronto-socorro, tá? O resgate na água, ele deve ser realizado sempre de forma segura, tá? Então, deve-se atentar aí, né, para os cuidados para a prevenção do afogamento, né, principalmente no que se relacionam às crianças e outros, né, indivíduos mais frágeis, quem não sabe nadar adequadamente, mar aberto e por aí vai. Já a intoxicação exógena também é um agravo, né, que pode levar à necessidade de uma intervenção imediata. Essa intoxicação, ela deve ser considerada como uma fonte grave de morbidade, tá? Quer dizer, uma forma de adoecimento que tem um potencial para fatalidade muito alto. As principais causas, né, de óbito relacionadas às intoxicações exógenas, que podem ocorrer por ingestão de substâncias lícitas, como medicamentos e álcool, né, como substâncias ilícitas também. Essas substâncias, normalmente, elas têm como principais causas de óbito a ocorrência, né, ou desencadeamento de uma depressão respiratória, principalmente pelo rebaixamento do nível de consciência, crises convulsivas, onde o paciente pode ter uma broncoaspiração ou parada respiratória também, a queda da pressão arterial ou a hipotensão arterial, que muitas substâncias levam à hipotensão, a ocorrência de arritmias cardíacas e a depressão do sistema nervoso central ou rebaixamento do nível de consciência, que consequentemente pode levar também à parada respiratória, que se não for revertida, vai evoluir invariavelmente para a parada cardíaca. Existem aí, principalmente, 4 vias de contaminação por substâncias tóxicas. Então, elas podem penetrar no organismo pela ingestão, né, como produtos de limpeza, medicamentos, produtos químicos em geral, ingestões essas intencionais ou acidentais, ou até mesmo laborais, né, às vezes, durante o trabalho, o indivíduo pode ter uma ingestão acidental. A inalação, né, também pode ocorrer como uma via de contaminação por meio de névoas, pó, gases e vapores nocivos à saúde. A injeção, né, ou a via parenteral de inoculação dessas substâncias tóxicas, né, como por meio de injeções mesmo, né, agulhas hipodérmicas, mordidas de animais, cujos os venenos, né, são substâncias tóxicas, e dentre elas aí se destaca os acidentes com animais zoofíticos, né, os acidentes zoofíticos, que são os acidentes com cobra, e também as picadas por insetos. E outra via seria a via cutânea, né, em que pode ocorrer, então, aí, a via tópica, a absorção dessa substância tóxica, né, seja ela líquida ou pó, em contato com a pele da vítima. Tá? Na abordagem inicial, qual vai ser a nossa conduta de primeiros socorros, né? Dependendo do tipo de substância, será o tipo de manifestação que esse indivíduo vai apresentar. Então, primeiramente, nós temos que avaliar de forma rápida e dar suporte às vias aéreas, verificar se essa vítima está respirando, fornecer oxigênio suplementar quando possível, realizar a ventilação, que é a insuflação de ar nas vias aéreas, né? E avaliar também a perfusão, avaliar o sistema circulatório. Deve ser feita, então, uma rápida avaliação cardiopulmonar, né, vendo se esse paciente tem complicações respiratórias, se está com respiração ruidosa, se está com ausência de pulso, tá? E tentar identificar, né, o tipo de substância que esse indivíduo foi exposto. Por quê? Isso vai auxiliar a equipe médica no tratamento definitivo para essa vítima de intoxicação exógena, perdão. O que deve ser questionado, então? Qual foi o tipo de exposição? Se ele ingeriu ou inalou algum produto ou medicamento? Qual a quantidade e a intensidade, né? Por quanto tempo ele foi exposto àquela substância? Se foi induzido vômito ou administrado algum tipo de antídoto, né? E se a vítima faz tratamento medicamentoso, tem alergias ou até faz o consumo de drogas também.
Deve-se suspeitar de intoxicação exógena sempre que houver um rebaixamento do nível de consciência ou um coma por causa desconhecida. Pacientes que apresentam também arritmias cardíacas súbitas, distúrbios hidroeletrolíticos graves, né? Isso vai chegar ao hospital com uma alteração do nível de consciência, alteração de frequência cardíaca, indivíduos, né, que apresentam hipotensão arterial, como pressão menor que 80, né, menor que 80 milímetros de mercúrio, pacientes que são resgatados de incêndio, porque eles podem ter inalado aí as fumaças, né, o monóxido de carbono, e estarem com o nível de consciência rebaixado em consequência disso, e em vítimas de trauma também, que eventualmente o acidente ele pode ser ocasionado por uma pessoa que está sob algum tipo de intoxicação. Tá? Então, são sinais de intoxicação, alteração do nível de consciência e do estado mental, crises convulsivas em indivíduos que não são epiléticos, alteração das pupilas e alteração da sua reação à luz também, alteração na temperatura e umidade da pele, normalmente a pele que é seca e quente, né? Ela tende a estar úmida e fria, ausência ou alteração dos ruídos hidroaéreos, respiração ruidosa. Náusea, salivação excessiva, queimaduras ou manchas em volta da boca, né, como em caso de criança que às vezes não consegue explicar o que aconteceu, e alteração de hálitos e odores corporais. Então, sempre pesquisar resíduos no corpo ou na roupa e alteração na cor das secreções, da cor da pele e das mucosas. Então, recomenda-se aí, em caso de ingestão de substâncias, né, químicas que podem levar à intoxicação, a nunca provocar vômito ou fazer uma lavagem gástrica, né, principalmente porque estimular o vômito, né, porque se for uma substância ácida, no momento que se provoca vômito, ela pode lesar mais esse esôfago. Outra questão importante com a questão dos vômitos e até mesmo da lavagem gástrica, que esse indivíduo pode estar com alteração do nível de consciência, pode estar rebaixado e ele apresentar uma broncoaspiração, porque indivíduos com alteração do nível de consciência, eles têm perda do reflexo de deglutição, então ele não consegue deglutir e ele pode broncoaspirar. Não tentar neutralizar o agente, né, porque como oferecer leite e outros tipos de líquidos, porque eles podem acelerar as reações químicas aí, causar queimaduras, e não fazer o uso de carvão ativado indiscriminadamente, né, fora do ambiente hospitalar. Outra questão aí, né, outro agravo relacionado às intoxicações, né, ou perdão, às necessidades aí de primeiros socorros, né, nós podemos citar, então, os acidentes por animais peçonhentos. Esses acidentes aí, né, podem ser causados aí por picadas de cobra, que de uma forma geral, os acidentes por picada de cobra são chamados de ofidismo ou acidente ofídico, e os subtipos, né, botrópico, crotálico, laquético, depende do gênero, né, dessa cobra que está envolvida. Esses acidentes ofídicos estão muito relacionados com fatores climáticos e principalmente com o aumento da atividade humana nos trabalhos no campo, né? Então, a gente sempre diz que o homem invade o espaço da cobra e não o contrário, né? Tem-se aí como epidemiologicamente partes do corpo mais afetadas, os pés, né, pela questão do contato mesmo, né, de estar caminhando sobre locais onde esses animais podem estar, as mãos, né, pela questão da prática de se mobilizar algum objeto, né, retirar tijolo, mexer em plantas, alguma coisa dessa natureza, e o antebraço, tá? É importante identificar as espécies, né, porque existem soros antiofídicos específicos para cada uma das espécies. Então, isso vai ajudar na indicação mais precisa do antiveneno, né, ou do soro a ser administrado, tá? Antes se falava, né, em encaminhar esse animal para a identificação do técnico treinado, levar esse animal até o local. Claro que
depois de abatido, né, essa cobra morta já, tá, para que seja identificada a espécie. Hoje, né, com a questão dos celulares, do smartphone, qualquer pessoa pode tirar uma foto dessa cobra e levar apenas a foto, né, até o pronto-socorro para que ele seja identificado pela equipe. Então, tem-se aí, né, o acidente botrópico, né, dentre os acidentes ofídicos, nós vamos citar aí os acidentes que têm maior importância epidemiológica, que são as cobras, né, da espécie Botropis, tá? Que aí nós citamos, né, ou mostramos a jararaca. Então, ela é correspondente a 90% dos acidentes ocorrem com esse tipo de animal. Os acidentes ofídicos, eles vão levar a manifestações locais ou sistêmicas. As manifestações locais ocorrem, né, em decorrência da inoculação do veneno, né, dessa cobra no local onde ocorreu a mordedura, a inoculação de substâncias de sujidade, né, naquele local também, então ela vai levar aí a um processo inflamatório e também uma queimadura, né, por essa substância, por esse veneno liberado por esses animais, tá? Então a gente vai mostrar aí as lesões, as manifestações locais, que dentre eles a principal é a dor e o edema, né? Nas alterações sistêmicas, as mordeduras, né, por jararaca, que é o Botropis, ela vai levar principalmente a distúrbios de coagulação, então sangramentos, né, em ferimentos pré-existentes, sangramentos na gengiva, epistaxe, vômitos com sangue, que é a hematêmese, hematúria, presença de sangue na urina, sudorese, hipotensão e até choque. Tá? Esse veneno vai levar a esse tipo de alteração sistêmica. Nas complicações locais, o que se tem principalmente em todas, né, todos os acidentes ofídicos, pode ocorrer a chamada síndrome compartimental pelo excesso de edema e aí a presença de abscessos e necrose também. Então, vai ser feito um tratamento aí, né, dessas feridas. E nas complicações sistêmicas, a insuficiência renal aguda e o choque hipovolêmico. Então, aqui nós temos algumas imagens das complicações locais de acidente botrópico, tá? Então, tem aí, né, a formação, num primeiro momento, eritema, vermelhidão, com o ponto, né, de inserção aí da presa, da cobra, tá? A presença nas próximas horas aí da formação de edema e de bolhas nesse local, e com posterior aí, né, ocorrência até de complicações como necrose, síndrome compartimental. Então, nos acidentes ofídicos, né, o tratamento específico é a administração mais rápido possível do soro antiofídico. No caso, né, o soro antibotrópico aí, que é o específico. Então, transportar rapidamente essa vítima para um serviço especializado, no caso aqui no nosso município, quem detém esse soro antiofídico de várias espécies aí é o Hospital de Clínicas da UFTM. Como tratamento geral, né, manter esse membro elevado e estendido, tá? E a questão de primeiros socorros, eu não vou nem entrar nos detalhes aqui de antibiótico terapia, hidratação, tratamento da síndrome compartimental, porque já extrapola primeiros socorros. Nós vamos falar, então, o principal o quê? Né? Lavar, o local da picada apenas com água e sabão, não aplicar nenhum tipo de produto sobre essa picada, tá? Manter o paciente deitado, manter esse paciente hidratado se ele não tiver alteração do nível de consciência, né? E procurar o serviço médico mais próximo, se possível, levando o animal abatido aí para identificação. Deve-se ressaltar a importância de prevenir acidentes ofídicos, né? Então, quem trabalha em zona rural, né, em áreas aí com plantações, usar sempre botas de cano alto ou com perneiras de couro aí, tá? Que isso já evita grande parte dos acidentes, né? Usar luvas, né, ou aparas de couro aí para manipular folhas secas, montes de lixo, não colocar as mãos em buracos, né? As cobras gostam também de locais escuros, quentes, né? Então, tomar muito cuidado ao se manipular lenha, palhadas de feijão, milho, né? Cuidado nessa manipulação dessas plantas, né? Principalmente em área rural aí.
E a questão, né, também que é muito importante, o controle dos roedores, né, porque na cadeia alimentar da cobra, né, o rato é um dos alimentos preferidos da cobra. Então, onde tiver esse tipo, né, de roedor, é provável que a cobra apareça, tá? Evitar acúmulo de lixos ou os entulhos aí, né? Porque essas condições elas favorecem a permanência desses animais peçonhentos aí. Não fazer torniquete ou garrote, como eu havia comentado anteriormente com vocês, não cortar, drenar o local da picada, não perfurar, não colocar nenhum tipo, né, de substância sobre essa picada aí, e muito menos oferecer bebidas alcoólicas, substâncias químicas aí para essa vítima fazer ingestão, porque pode levar a intoxicação exógena. Dentre os acidentes com animais peçonhentos, né, a grande parte também ocorre no caso, né, das picadas ou os acidentes escorpiônicos, né, porque elas são, né, importantes porque ocorrem com muita frequência e têm um potencial de gravidade, sim, né, principalmente essas picadas de escorpião ocorrem em membros superiores, né, acometendo principalmente mãos e antebraços. Aí nós temos, né, o famoso Titius cerulatus, né, que é o escorpião amarelo mais comum aqui na nossa região e extremamente venenoso, né? A quantidade, né, a gravidade dessa lesão, desse acidente escorpiônico, ela vai depender de alguns fatores, principalmente a espécie e tamanho do escorpião, que isso vai interferir na quantidade de veneno inoculado. A massa corporal do acidentado, quanto menos massa corporal, né, quanto a criança, por exemplo, o idoso, ele tem um potencial para agravar mais com esses acidentes escorpiônicos. O tempo, né, entre a picada e a administração do soro antiescorpiônico também, então, por isso, né, quanto antes se identificar, melhor. A sensibilidade do paciente ao veneno, às vezes indivíduos com as mesmas características físicas, a mesma quantidade, né, teoricamente, o mesmo tipo de quantidade de veneno inoculado vão ter reações diferentes, e o suporte a essas vítimas de acidente escorpiônico, quer dizer, a manutenção das funções vitais. Se esse acidente ocorre no local onde há mais recursos para tratamento intensivo, a chance de sobrevida da vítima vai ser maior. Então, entra aí também, né, a importância de prevenir esses acidentes escorpiônicos e o araneísmo, né, como mantendo jardins e quintais limpos, evitar folhagens densas, né, limpar os terrenos baldios vizinhos aí, pelo menos numa faixa de 1 a 2 metros junto das casas, tomar cuidado, né, com roupas e sapatos que ficam, né, jogados no chão, em lugares aí como banheiro, por exemplo, que esses animais podem se abrigar e eventualmente causar um acidente, né? E usar de preferência, né, luvas e sempre calçados de couro para evitar esses acidentes no caso de trabalhadores, tá? Uso de telas também no ralo, nas pias, né? Tudo isso ajuda a evitar, combater a proliferação de insetos, principalmente aí as baratas, né? E também evitar o aparecimento das aranhas, né? Que se alimentam, vedar frestas e buracos e colocar também, né? Vedar as portas, né? As soleiras ali, colocando saquinho de areia, telas nas janelas, afastar camas e berços das paredes, né? Não pendurar roupas em paredes, principalmente em locais úmidos como banheiro, acondicionar sempre o lixo em sacos plásticos, né? Mantendo fechado, evitando aí os insetos como baratas e moscas também, que se alimentam, né, das quais se alimentam os escorpiões, e manter, né, de preferência aí na zona rural, os inimigos naturais dos escorpiões, né, que são as aves de hábitos noturnos, como as corujas, os lagartos, sapos, macacos e por aí vai. Tá? Dentre os primeiros socorros com acidentes escorpiônicos, ou até mesmo, né, os acidentes com as aranhas, o araneísmo aí, lavar também o local da picada, a utilização de compressas mornas ajuda no alívio imediato da dor, procurar imediatamente um serviço médico, tá, para verificar a necessidade, né, caracterizar esse acidente escorpiônico e a necessidade de administração do soro, e também, né, a identificação do animal, para favorecer o uso do soro adequado.
Dando continuidade, então, a essas emergências, né, os primeiros socorros, nós vamos falar aí das emergências neurológicas, dentre elas, rebaixamento do nível de consciência, a síncope e a crise convulsiva. O rebaixamento do nível de consciência, ele pode ser causado por uma diminuição da oxigenação cerebral, a chamada hipóxia, né? Essa diminuição da oxigenação cerebral pode ocorrer também por hipoperfusão, né? Que seria isso, a quantidade de sangue que chega está sendo inadequada, por lesões do sistema nervoso central, que vão aí desde as lesões traumáticas até o acidente vascular encefálico, intoxicações exógenas e também por distúrbios metabólicos, né? Dentre esses distúrbios, nós podemos citar a diabetes, levando a cetoacidose diabética ou até mesmo a hipoglicemia, a crise convulsiva e a parada cardiorrespiratória. A síncope, né, ou desmaio, é a perda súbita de consciência. E qual a conduta de primeiros socorros que nós vamos adotar com essa vítima? Se a gente, né, tem a certeza que essa vítima ela não caiu ao solo, né, ela desmaiou, mas foi amparada por pessoas que estavam próximas ali, né, uma questão que ajuda bastante a recobrar essa consciência seria a lateralização dessa vítima, porque vai evitar o risco de broncoaspiração, reduzir o risco de broncoaspiração, tá? E também, né, fazer a elevação dos membros inferiores, porque melhora o retorno venoso e, consequentemente, melhora a perfusão cerebral. Não se recomenda, em caso de síncope, né, ou mal-estar, que se coloque o indivíduo sentado com a cabeça virada para baixo, porque ele pode realmente ter um desmaio e colidir essa cabeça contra o solo. Então, não se recomenda essa prática, tá? Então, né, seria a chamada posição de recuperação, onde eu lateralizo esse indivíduo e elevo os membros inferiores para melhorar o retorno venoso. No caso, né, da crise convulsiva, que é uma emergência neurológica, ela pode estar associada com a epilepsia, como dito aqui. Então, a epilepsia, que é uma doença crônica, né, neurológica crônica, ela se manifesta por meio da crise convulsiva, chamado ataque epilético, que é o mais conhecido, a crise de ausência ou a crise parcial complexa, e também por outros, né? Pessoas que apresentam desmaios sem nenhum movimento ou contrações, percepções visuais, percepções auditivas, ou até alterações transitórias de memória. No caso da crise convulsiva, que é realmente a emergência, né, o indivíduo vai ter então uma perda de consciência e ele vai passar por duas fases durante essa convulsão. A fase tônica, em que ocorre a contração dos membros superiores e a hiperextensão do tronco e dos membros inferiores, né, como vocês estão vendo na imagem superior, e a fase clônica, onde ocorre o inverso, a extensão dos membros superiores e a contração dos membros inferiores. Então, esses movimentos eles vão se alternando durante toda a crise convulsiva, que tem intervalos variados de duração, que pode ser de segundos até minutos. O que nós temos que fazer em caso de crise convulsiva? Qual é o risco? Primeiro, que esse indivíduo ele pode se machucar, né? Ele pode se lesar com algo que está próximo a ele ali, tá? Então, nós temos que afastar aqueles objetos que podem causar danos ao paciente, né? Afrouxar as roupas, não no sentido de expor a vítima, mas de facilitar a expansão torácica, a ventilação desse paciente, né? Como dissemos, retirar os objetos pessoais que podem levar a lesões, como óculos e algo do tipo aí, e proteger a cabeça da vítima, porque durante essas contrações ele pode ter, né, a ocasionar um traumatismo crânioencefálico. Feito isso, é importante a lateralização da cabeça, porque normalmente durante a crise convulsiva ocorre aí uma salivação excessiva, a cialorreia. Então, essa salivação excessiva associada com a contração dos músculos da face, da mandíbula, ele pode levar a uma broncoaspiração. Esse indivíduo vai ter uma dificuldade maior de respirar, pode também apresentar vômitos, então é importante que seja feita a lateralização da cabeça, sem tentar conter essa vítima, tá? Porque a contenção pode levar ao risco de fraturas, né? Então, nós vamos proteger essa vítima sem fazer
a contenção e aguardar que essa crise ela cesse. Tá? É importante também, esse indivíduo ele pode apresentar uma parada cardiorrespiratória? Pode. Então, acionar o serviço médico de emergência o quanto antes. Tá? A hipoglicemia também, né, é uma situação que leva muita necessidade de primeiros socorros. Então, a hipoglicemia ela vai ser caracterizada principalmente aí pelo rebaixamento do nível de consciência, alterações, né, da temperatura da pele, como, né, a pele vai ficar fria, pegajosa, esse indivíduo vai apresentar sudorese profusa. Só que essa hipoglicemia, ela tem sintomas muito parecidos com a hiperglicemia, né, com a cetoacidose diabética. Então, o diagnóstico da hipoglicemia, ela vai ser realizado, né, ou da cetoacidose, por meio da verificação da glicemia capilar. Na dúvida, né, então a pessoa está passando mal, eu não sei se ela está com hipoglicemia ou com hiperglicemia, ela tem esses sinais de ativação aí adrenérgica, né? Então, o que nós precisamos fazer? A hipoglicemia, ela tende a evoluir mais rapidamente para uma complicação do que a hiperglicemia. Então, nesse caso, se o indivíduo estiver consciente, conseguir reflexo de deglutição preservado, nós podemos oferecer para ele um copo com açúcar, tá? Um copo de água com uma colher de açúcar para tentar reverter esse quadro de hipoglicemia, que ela pode evoluir rapidamente para parada cardiorrespiratória. Tá? Desde que reflexo de vômito esteja preservado. De preferência, se você tem um glicosímetro, né, um aparelho para medir a glicose, você afere a glicose antes de tomar qualquer conduta. Tá? Mas se não for possível aferir essa glicose, em termos de primeiros socorros, a gente pode oferecer sim essa água com açúcar desde que haja um reflexo de deglutição preservado. E fazer o transporte ou solicitar o serviço médico de emergência, tá? Para atender esse paciente. Tomar cuidado também com quedas, né, por causa da alteração do nível de consciência. Então, deve-se colocar essa vítima deitada num local seguro e aguardar o serviço de emergência. Para finalizar, nós vamos falar um pouquinho sobre, né, a assistência aos pacientes vítimas de trauma. Tá? Então, primeira coisa, né, para a gente entender o chamado algoritmo do trauma, né, nós vamos falar um pouquinho sobre esses conceitos fundamentais do trauma, né, que quais são eles? Primeiro, tratar a maior ameaça à vida, né? Que o diagnóstico definitivo, se é um trauma abdominal, um trauma torácico, um TCE, nunca deve impedir a aplicação do tratamento indicado, e que a história inicial detalhada, né, ela não é essencial para a avaliação de um traumatizado. Então, chegando a um local de ocorrência ou presenciando um evento, né, desses de causas externas aí, como trauma, nós não devemos nos preocupar como aconteceu o acidente, mas sim como está essa vítima. Então, existe a chamada cronologia previsível de morte do trauma. Então, as vítimas de trauma morrem, né, inicialmente, principalmente por sangramento grande, uma hemorragia exsanguinante, obstrução de vias aéreas, posterior perda da capacidade de ventilar, redução do volume de líquido circulante, que vai levar à hipotensão arterial, e a lesão de massa expansiva intracraniana. Com base nessa cronologia previsível, o Colégio Americano de Cirurgiões recomenda o algoritmo de abordagem inicial aos pacientes vítimas de trauma, que é o famoso X ou X-ABC, DE. Tá? Então, nesse algoritmo, o que nós vamos fazer? Qual é a primeira conduta? A abordagem ao paciente vítima de trauma: controlar a hemorragia externa. Controlada essa hemorragia, nós vamos então fazer a abertura das vias aéreas com controle da coluna cervical, que nós fazemos isso já diretamente colocando um colar cervical. Posteriormente a essa abertura de vias aéreas, nós vamos verificar se o indivíduo é capaz de respirar, de ventilar, tá? Se ele consegue movimentar o ar nas vias aéreas e se está tendo troca gasosa. Verificado isso, né, nós vamos verificar então o controle, né, dessa hemorragia, verificar a circulação. Como já foi falado antes, né, nós vamos verificar então, controlar essa hemorragia aí
que não seja externa, exsanguinante. Depois, avaliar o nível de consciência, né, avaliação neurológica, medindo a incapacidade, o estado neurológico desse paciente, verificação de pupilas, e, por último, a exposição da vítima, que é a retirada de todas as vestimentas, depois que a vítima já está imobilizada em um local seguro, para a gente identificar se há alguma lesão não aparente, tá? Sempre tomando cuidado, né, com a prevenção da hipotermia. Existe aí, né, nesse tratamento inicial aos pacientes vítimas de trauma, pelas particularidades que se tem da imobilização, do risco de trauma raquimedular, nós vamos então acionar os serviços médicos de emergência para que façam essa imobilização. E aí nós citamos então o componente pré-hospitalar de atenção às urgências, que são o SAMU, as unidades de pronto atendimento, a UPA 24 horas e o Corpo de Bombeiros Militar. No SAMU, nós temos disponível, então, a ambulância de suporte básico, que conta aí com um técnico de enfermagem e um socorrista, e a unidade de suporte avançado, que conta, então, né, com o enfermeiro, o socorrista e o médico. Tá? Nessa abordagem inicial aí se tem então a equipe realizando nessa abertura das vias aéreas com estabilização da coluna cervical, a imobilização padrão em prancha longa, como nós dissemos para vocês lá nos traumas ortopédicos, a realização da ventilação que pode ser feita com uma máscara facial, como nós vimos na primeira imagem, a ventilação com pressão positiva utilizando o ambu, ou até mesmo uma ventilação invasiva por meio da intubação endotraqueal, que já foge aí dos primeiros socorros, né? Porque aí nós precisamos de dispositivos. O controle desse sangramento, como já foi dito anteriormente para vocês, sobre a pressão direta, pressão indireta, curativo compressivo, curativo oclusivo, utilização de torniquete, né? A avaliação neurológica, principais, né, scores utilizados aí, a escala de Coma de Glasgow e também a avaliação das pupilas. Com a escala de Coma de Glasgow, nós podemos, então, fazer uma correlação entre a gravidade do trauma e o nível de consciência, onde esse paciente vai ser classificado como um traumatismo crânioencefálico grave ou até mesmo leve. E o E, a exposição, identificar lesões não aparentes naquela vítima que está já estabilizada, né, ou uma vítima que não tem um mecanismo de lesão tão grave, onde nós vamos, então, despir a vítima e procurar lesões não aparentes. Então, de uma forma geral, gostaria de estar falando dessa forma para vocês sobre esse assunto, e eu estarei disponibilizando um vídeo para vocês sobre o suporte básico de vida. Até a próxima e muito obrigada pela oportunidade.